Oi, gente, mais um vídeo sobre o cangaço. Eu tenho mostrado que o meu intuito, o início de haver iniciado esse estudo foi porque Paulo Gastão me requisitou. A verdade é essa. Ele pediu que eu fizesse o trabalho para ele, e então eu sempre repito isso, eu não tinha ideal de falar sobre o cangaço. E então, estive também assistindo a um vídeo de uma pessoa aí, um vídeo muito bom, né, que mostra que o caminho que nós podemos seguir, né? E eu estudei, a minha linha é a linha da psicanálise, então, para estudar o cangaço ou o virgulino, eu preferi estudar iniciando pela parte da psicanálise mesmo, para entender o comportamento, porque Virgulino usava, não é? Utilizava, ele usava aqueles penduricalhos, uma coisa diferente para aquela época, né? Hoje é difícil você não encontrar uma pessoa com uma tatuagem, é difícil. Quase todo mundo tem uma tatu no corpo, né? Então, às vezes, são pessoas que seguem o outro, né? Gostam e seguem. E o Virgulino, ele tinha os gostos dele, pessoais, que eu já me pronunciei sobre isso, o porquê dele usar os penduricalhos, os necessários e os não necessários, né? Que é um desejo. E então o Virgulino também levava aqueles seus seguidores a fazerem o mesmo que ele, que era o quê? O Virgulino, na sua paranoia, ele conduzia as pessoas ao crime. Tinha alguns que já eram criminosos, que entraram para o cangaço porque procurava ali em Virgulino ficar, digamos assim, o Virgulino, aquela personalidade psicopática, dominadora com a própria lei. Então, ele atraía aquelas pessoas, e alguns entraram sem querer, né? O caso das mulheres, algumas, umas querendo e as outras não, mas eram obrigadas a seguir ritmo e rito, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, eu estava, como sempre, pesquisando. Sempre agora eu tenho pego muita matéria através do Google e muitos trabalhos. E então, estou me pautando exatamente nesses trabalhos que já foram feitos por outras pessoas e vendo quanta inconsistência, quanta incoerência e quanta coerência também há em alguns trabalhos, né? A gente não pode, digamos assim, dizer todos os trabalhos são ruins ou todos são bons, né? Existem, como eu, cada um na sua área, né? E então, eu estava verificando exatamente o filme de Benjamin Abraham, porque eu sempre questionei por conta daquela vaquejada. Inclusive, encontrei uma matéria que eu não conhecia, encontrei lendo ontem, que o Ascenso Ferreira, que eu conheci pessoalmente, certo? Ele visitava a cidade de Canhotinho. Por quê? Porque ele era casado com uma filha de Canhotinho, a primeira esposa, a primeira mulher, Lourdes, né? Assim que eu falo, eu conheci o Ascenso, a Lourdes, e ele chamou o Benjamin Abraham para fazer, para filmar uma vaquejada, entre aspas, né? Isso eu fiquei vendo ontem, assistindo ontem, alguns trabalhos também que já foram postados no YouTube nessa questão, certo? Mas o que eu quero me reportar é que o filme do Benjamin Abraham,
o suposto autor daquele filme que foi atrás do Virgulino para filmar, né, os cangaceiros, esse filme sumiu e também foi apreendido, segundo a história, foi apreendido pelo governo Getúlio Vargas, pelo DIP, né? E que esse filme também foi uma coisa assim um tanto confusa para explicar, né? Esse filme foi adquirido por Alexandre Wolff e Alguil em 1940. Depois, em 1941, veja, ele foi apreendido, o filme foi apreendido, a película, né, de 1.000 metros, né, foi apreendida pelo DIP, né, e depois quem conseguiu retirar de forma que eu não entendo, como o Alexandre Wolff e o Alguil retirou esse filme de lá do DIP, que era a época da ditadura Vargas, né, em 1940. Aí depois eu vi uma outra nota, veja como é complicado, né? Em 1941, a ABA, que dizia que era dona da película, porque dizem que emprestou uma máquina para o Benjamin Abraão Bosso fazer essa película. Em 1941, eles quiseram resgatar o tal filme e lhe pagaram uma indenização de 20 contos de réis. Gente, como é que o Estado ia pagar 20.000 contos de réis para a ABA? O Estado era repressor, né? Naquela época de ditadura. Aí vejam a questão das datas, como a história é cheia de fantasias e inverdades, né? Ora, se em 1940 esse Alexandre Wolff e Alguil, em 1940, resgataram de que forma e como e quem são essas pessoas, não aparece nada. Eu já pesquisei também, o Rico Inglês, não aparecem, né? Eles, como é que eles retiraram esse filme, essa película de dentro dos porões, onde estava lá, na época de Getúlio Vargas, estamos em plena, naquela época, era ditadura, gente, a ditadura Vargas, né? E como é que depois, em 1941, a ABA Filmes recebe uma indenização pela película, dizendo que era dela, né? Então, como que nós vamos chegar a um consenso? Alguém está mentindo, né? Então, como é que o Estado repressor, o DIP, foi criado exatamente para punir, era punir mesmo, tomar, ditar normas, né? Em todos os sentidos, políticos, propaganda, né? Filme, jornais. E como é que isso ocorreu? Tem que explicar e ninguém explica, nem talvez não possa explicar de forma alguma, certo? Então, isso é realmente muito estranho, né? E são os autores mais renomados que colocam isso e as outras pessoas, os seguidores, os que amam, os que não são os que estudam. Os que estudam procuram ver a verdade, procuram analisar dentro de uma perspectiva que você tenha alguma resposta. E essa resposta não aparece, nem vai aparecer, provavelmente, e aparece sim. Alguém está mentindo, né? Porque já apareceu a máquina que Benjamin Abraão recebeu da ABA Filme, já apareceu a máquina, já apareceu gente aí mostrando, olha a máquina
que o Benjamin recebeu. Essa máquina foi essa, um igual a essa. Aparece muito uma bala, digamos, um cartucho de bala que o pessoal encontra perdida, aí diz que foi do Virgulino. Uma roupa que dizem que o Virgulino usava no dia que foi morto, essa roupa está no museu. Um museu que tem lá em Serra Talhada, hoje, que era Vila Bela, hoje Serra Talhada, né? Tem um museu que não tem uma única peça, uma única, original, da época, tem de época, mas não tem que pertenceu a Virgulino. Uma Maria que não tem certidão, não tem batistério, não tem certidão de nascimento, não tem certidão de óbito, não tem nada que comprove a existência dessa mulher, a não ser na cabeça das pessoas. E ainda tem, que eu verifiquei aqui, que eu vou encontrar aqui, várias pessoas fotografaram o Virgulino, quando dizem que o Virgulino não se deixava fotografar, né? Eu vou citar aqui, que eu encontrei, certo? No site Brasiliana Fotográfica .br.gov.br. A Brasiliana Fotográfica lembra, tem lá mostrando o nome de outros fotógrafos. Ora, gente, dizem que só o Virgulino deu uma autorização para o Benjamin Abraão filmar, na hora de tirar o seu retrato primeiro, né? Porque ele era um paranoico, psicopata, desconfiado, não era essa inteligência do mundo que as pessoas pensam, ele era muito mais, ele era malicioso, todo psicopata, principalmente serial killer igual a Virgulino certo? Isso é comprovado cientificamente, certo? Então, tinha outros fotógrafos que registraram os cangaceiros, eu vou mostrar aqui, ó. Alcides Fraga, Chico Ribeiro, Eronildes Carvalho, Lauro Cabral, Pedro Maia e outros desconhecidos. E aí? Se o Virgulino era tão desconfiado, não deixava ninguém fotografar ou filmar alguma coisa, aí aparece um filme cheio de editado, né, para se fabricar dinheiro, né? E então você fica com essa... realmente você fica perguntando, que história é essa mal contada? É muito mal contada, né? Então aqui, vejam só, saiu no Diário de Pernambuco de 16 de janeiro de 1937, que ia ser exibido esse filme do Benjamin Abraão Boto no dia 10 de abril de 1937, segundo Chico Albuquerque. Portanto, sempre a fonte, o dinheiro, né? Aí tem mais um detalhe que eu gostaria de falar, que é importante também, tudo é importante, mas para que nós entendamos, né, essa questão. A revista Manchete, 3 de abril de 1937, publica uma fotografia de Benjamin Abraão ladeando Lampião e Maria Bonita. Gente, em 1937, Lampião já tinha a alcunha de Lampião, Virgulino, né? Lampião. Mas Maria Bonita, não. E como é que sai isso daqui, né? E tem a informação que eu vi, Ministério da Justiça, Departamento de Imprensa e Propaganda, que tem como diretor Lourival Fontes, diz que o filme de Benjamin Abraão não pode ser exibido porque Getúlio Vargas proibiu. E como é que o filme foi exibido? No cinema, desculpa, no cinema lá de Fortaleza. Também, anotado, né? Aí, outra que, para encerrar agora, eu vou dizer o seguinte, a revista Cruzeiro publicou 5 fotos de Lampião em 6 de março de 1937. Vejam só, uma foto, ele rezando o ofício, é aquela foto que eu falo do Lampião barbado. Lampião não era barbado, a gente vê pelas outras fotos, a gente pode comparar.
Aí um cara bem altão, rezando o ofício. Aí publicou essa foto. Outra ele lendo um jornal. Outra ele costurando. Aquela foto famosa que aparece ele com os dedos cheios de anéis costurando numa máquina que foi aproveitada essa foto por Frederico Pernambucano de Melo, certo? Aquela foto. Outra foto de Virgulino com a luneta, que eu já falei nessa luneta, também em outros vídeos, certo? E outro, a Maria penteando o Virgulino. Cada um desses Virgulinos são diferentes. E aí, gente, como é que pode? Como é que pode? É muita falácia mesmo. Ou então, vamos usar o termo para que todos entendam, que às vezes a pessoa não sabe o que é uma falácia. Entre aspas, não estou falando de todo mundo, não, porque a gente não pode generalizar. Mas é uma coisa enganosa, é uma coisa similar, uma coisa que parece com a outra, mas não é o original. Certo? Então, Virgulino aí não era o original. Cada um desses que eu citei aqui, o Virgulino rezando ofício, tem um perfil. O Virgulino lendo jornal tem outro. Dizem até que ele lia romance. Ah, gente, o mais interessante, essa não pode deixar. Eu não posso deixar de dizer. Uma foto que tem Lampião lendo um romance e que ele gostava muito de livros belgas. Gente, de George Simenon e do inglês Edvard Wallace. Só faltava isso, dizer que Virgulino falava o inglês. Aí apareceu também isso. Durma com a bronca dessas. É por isso que as pessoas ficam criticando os nossos vídeos. Ah, porque não ficou uma voz boa? Ah, porque a senhora é uma velha. É claro! Eu estou com os meus 73 muito feliz, certo? E quem não quiser ficar velho, morra logo, se mate, né? Tenho que dizer isso. E ficam criticando os trabalhos do Rico Inglês, os meus trabalhos, porque nós procuramos verificar exatamente as mentiras. E gente que adora contar mentira e adora seguir gente mentirosa, conforme aqueles seguidores do Lampião, que eram assassinos, achavam o que o Virgulino achava, fazia era bom, era bonito. Não era, gente. Era um criminoso, perigoso, certo? Serial killer, psicopata. Isso que eu vou analisando e coloco em meus vídeos, porque eu analiso. Eu quero saber como é que surgem tantas histórias. Surgem exatamente dessas cabeças que proliferam as mentiras e as inverdades. A palavra prolifera eu sempre cito, porque o doutor Lamartine foi quem disse: isso não prolifera, isso não prolifera. O YouTube deu voz a muita gente, né? Agora, a cabeça dele também era proliferada, né? Porque ele gostava de conversar, de fazer amizade com esse cangaceiro, e ficava trabalhando ali no Instituto Nina Rodrigues, conforme ele, né, trabalhou, e ele disse: isso não prolifera. Eu não quero nem saber, isso não prolifera. Prolifera na sua cabeça. Na minha, eu penso, certo? Mas eu penso com o devido cuidado, para então depois eu citar o que eu pesquisei, certo? Por hoje fica aqui.